Ô Marrone, você assistiu o Bruno aqui? O Bruno veio tem um mês aqui. Assisti. O que você achou? Muito bom. Muito bom? Ele ri daquele jeito mesmo, normalmente? Ele ri das mentiras dele mesmo, sabe? É que quando ele fala uma coisa assim, que é um pouco exagerado, ele fica rindo, né? Não, na verdade, é verdade, mas exagera um pouco. Aí, por ele exagerar, ele fica rindo, porque eu conheço ele igual a palma da minha mão, né? Quase 40 anos, né? Aí eu sei, tudo que ele fala, eu já sei o que ele tá falando, né? Foi muito legal a entrevista com o Bruno aqui, foi legal. divertido. E ele tem um bloco que é sobre o Marrone, que ele tá rindo da sua língua, né? Ele até imitou a sua fono, né? O seu exercício de língua que você fazia, por causa do tamanho da língua do Marrone. É porque na época, quando eu comecei a carreira, realmente a minha língua ela é um pouco maior do que de muitos por aí, né? É muito grande. Então, para ter uma língua igual a minha não é fácil, não. Eu acho que é só boi, vaca, sei lá. E aí, na época, eu estava com muita assim, dificuldade, às vezes, de expressar dicção, essas coisas, né? Não sabendo colocar a língua na boca. Hoje eu consigo, assim, colocar ela na boca. Você ficava com a boca meio aberta? Entendi. Eu conversava meio bobão, parece que eu estava meio sambangão, sabe? Débil mental, sabe? Não cabia na boca. Não cabia. Aí a fono, até que arrumei uma fono lá, colocou um pezinho na minha boca. É verdade isso, então? É verdade. Aí eu ficava com esse pezinho... Não vou mostrar a língua, não. Aí eu ficava com o pezinho na língua e... Então, pois, esses exercícios que a fono passou para mim, que é importantíssimo, que a pessoa realmente tem dificuldade com dicção, a pessoa certa é a fono mesmo. É a gente fazer fono. Aí resolveu. Resolveu, porque... engraçado, tudo que a gente vai fazer na vida só não tem jeito para a morte. Mas para as outras coisas, a gente vai atrás, tem solução. Então, na época, eu nem imaginava que existe fono, nem sabia que era fono, né? E aí eu fui descobrir o que era fono. A fono é muito, muito importante, inclusive para nós, né? Que a gente que conversa bastante, né? Por exemplo, jornalista, assim, eu tenho alguns amigos meus jornalista, que realmente eles também fazem esse tipo de... Né, vai na fono, usa muita a voz. Uhum. Tem muito exercício. Né? Exercício. Eu já fiz também. Não dá problema na voz, né? Então isso é muito importante. Essa voz muito grave sua e bem rouca é desde moleque? Desde moleque. Sempre foi bem baixo, assim? Então, acredito eu que alguns médicos, né, que eu já fui, fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo, não, como é que fala? Otorrino. Otorrino. Não tem nada a ver com fonoaudiólogo. Otorrino. Então, na época eu lembro que eu tinha 6, 7 anos de idade por aí. Eu morava na roça, vim do campo, trabalhava na lavoura com meu pai. E meu pai, quando era 4h30 da manhã, 5 horas, eu acordava para pegar... Ele me acordava para pegar o cavalo no pasto, no orvalho, e eu com o corpo quente. Aí eu conversei com algumas pessoas, assim, otorrino e tal, eu falei da minha trajetória, que eu fiz na vida, o que eu passei, de onde eu vim. E aí, às vezes, teve algum problema lá na infância, né? De eu acordar da cama, sair e pegar cavalo no orvalho com o corpo quente. Acho que atrapalhou um pouco, né? A minha voz, né? E tal. Mas, antigamente, eu era muito mais rouco. Mais rouco? Muito mais. Ah, tá. Então, assim, eu sempre entendi de música desde quando eu nasci, porque Deus me deu essa missão. E eu comecei a tocar sanfona. Criança ainda, quando meu pai ganhou
ganhou uma sanfona na rifa e ele me deu pro meu irmão não quis aprender, eu aprendi, né, a tocar a sanfona. Mas eu sabia cantar também, porque quando eu morava na roça, aí lá em casa tinha, a gente chama de alpendre. Antigamente era alpendre, não sei se vocês lembram, sua mãe deve lembrar. Lembra, ela fala, eu nunca vi um, não sei o que é. Você é urbano, você não é do campo. Então, até 6h30, até 7 horas da noite, meu pai e minha mãe deixavam eu ficar tocando a sanfona ali. E eu era o alpendre, eu morava embaixo da serra. Explica o que é o alpendre. Alpendre? Alpendre é como se fosse uma sala da sua casa. Né? Lá tem a cozinha, tem uma sala ali, e o último, essa última, que lá na roça, nós chamávamos de alpendre. Então, é uma sala que tem lá fora. Tem a cozinha, tem uma outra sala aqui, e a última, que é lá fora, que é onde as pessoas chegam para entrar, é que ali a gente chamava de alpendre. Que isso tudo é coisa da roça mesmo, sabe? Pessoal do interior, pessoal do campo, né? Que colocava o nome nessa parte da casa aqui. Então, essa última aqui era chamada alpendre. Então, até 7 horas da noite eu tocava minha sanfoninha lá e meu pai já está na hora de dormir, porque tem que acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para pegar cavalo no pasto. Então, eu passei... A minha infância foi maravilhosa, foi linda, mas apanhei muito também da minha mãe e do meu pai, porque eu fazia muita arte. Ah, é? Ixi, fazia arte demais, né? Nossa, então eu já dei muitas preocupações assim pro meu pai e minha mãe, sabe? Eu gostava muito de cavalo, montar em cavalo, pegar cavalo. E meu pai me pedia para pegar esse cavalo no pasto para ele. O nome do cavalo era Fusquinha, ou cavalo Iaco. Aí, era difícil de montar? Ele era difícil de pegar ele. Ah, tá. Aí eu ficava com o freio, ele ia lá em cima ele ia lá em cima na serra e voltava lá embaixo, até no córrego, eu correndo atrás dele para pegar. Eu ficava 2 horas correndo atrás desse cavalo. Quando eu pegava ele, encantoava ele, eu estava cansado de correr já. Aí eu conseguia pegar ele. E colocava o freio nele, né? Jogava a cordinha assim do freio, pegava no pescoço dele, amarrava e colocava o freio. E aí, por eu demorar tanto, chegar lá em casa, eu apanhava. Apanhava do meu pai, porque eu estava demorando, meu pai achando que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu estava para outros lados, não sei o que, sabe? Que eu estava fazendo arte. E a culpa era do cavalo? A culpa era do cavalo. Entendi, ele fugiu de você. Mas ele fugia de mim para me pegar ele. Então, assim, era outra época, né? Era outra época. Você fala de roça onde era? Buriti Alegre. Que é Goiás. Goiás. Fica perto da divisa ali de Goiás com Minas. Em Tubiara. Fica 30 quilômetros ali de Tubiara. Buriti Alegre é onde eu nasci. Então, naquela época, era uma outra época. E eu agradeço muito assim, a educação que meus pais me deram. Minha mãe e meu pai, eles me metiam a correr da minha bunda mesmo. Apanhava feio, meu. Não, apanhava sem dó. Eu lembro que naquela época, na roça, eu era criança ainda, então eu já tomei banho de bacia. Bacia mesmo, sua mãe sabe o que é isso. A minha mãe esquentava a água, eu tomava banho na bacia, né? Esquentava a água, colocava na bacia, e aí tinha aquele sabão de bola que a gente fazia na roça mesmo. E quando eu fazia muita arte, a minha mãe corria atrás de mim, eu ia pro mato, sabe? Eu ia pro mato correndo. Aí quando eu dava assim lá para 6 horas, mais ou menos, 5h30, já estava escurecendo, eu voltava. Aí era aquela ladainha da minha mãe.
E eu tinha que tomar banho. A minha mãe esquentava a água, colocava na bacia. Eu tinha que tomar. Aí minha mãe, por que você correu? Por que você fez isso? Ela tá com o chinelo na mão já. Aí eu falei assim, mãe, bate logo, para de falar. E eu ficava bravo com ela, bate logo, mãe, para de falar, mãe. E minha mãe chegava o chinelo em mim, me batia quase todo dia, mas eu merecia. Entendi. Eu merecia. Você apanhou dos dois, então? Apanhei dos dois. Só que a minha mãe me batia todo dia. Meu pai, quando eu fazia uma arte muito extravagante, né? Aí meu pai me pegava também. Só que eu tinha mais medo do meu pai do que era da minha mãe. Entendi. Meu pai, quando me pegava, meu amigo, era aquele chicotão de bater em cavalo. e toma o chicote nas costas. Ah, foi de chicote mesmo. Então... Chicote era. Então, sabe, mas hoje a minha mãe, assim, graças a Deus, está com a saúde boa, até com 81 anos. Hoje, nossa, minha mãe sempre foi uma pessoa muito brava, muito sistemática, sabe? O pessoal antigamente é muito sistemático. Brava demais. E hoje a minha mãe está mais criançona do que brava, né? Uhum. Hoje ela está com os filhos todos criados, os filhos, né? Ela conseguiu criar 6 filhos, acho que perdeu 1 ou 2, me parece, né? Dos meus 2 irmãos, parece que eu perdi, que minha mãe perdeu. E parece que eu fui criado de parteira. Eu fui criado de parteira. E até minha mãe falou que não foi fácil. Não foi fácil, não. A minha... ela foi dar a luz de mim, então o meu parto não foi dos bons, não. Então essa parteira teve dificuldade para fazer o parto. Mas, enfim, mas graças a Deus, acho que Deus já tinha me escolhido para mim, eu acho que ser a base, né? Ser o esteio da família, né? E acabou virando, né? De uma certa forma, sim, né? E aí eu criei ideia. Criar ideia, fica responsável. É responsável. Criar ideia é ser responsável. Aí eu virei homem, aí com 14 anos eu já estava bem responsável, eu já estava muito preocupado com o meu destino, preocupado com a minha missão, preocupado com o meu futuro. Estava muito preocupado. Mas Deus já tinha preparado tudo para mim na minha vida. Então, eu tenho uma história muito bacana, assim. Agradeço muito a vida, agradeço a Deus todos os dias, porque eu lutei muito. Eu lutei muito na minha vida. Eu não vou falar que eu não sofri, não. Eu sofri bastante para chegar aonde eu cheguei. Foi Deus mesmo, porque a minha voz era muito rouca, eu sabia muito bem cantar, eu sabia cantar também, sabia tocar, aprendi a sanfona, que foi a minha inspiração, a sanfona, que foi a minha professora. Então eu agradeço tudo a minha sanfona. Foi ela que abriu o caminho para mim. Quem abriu foi a sanfona.